Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook House, Casa Assombrada e Estilo Spook aqui novamente para mais uma análise espiritual que eu sei que todo mundo gosta. Dessa vez estamos diversificando, pegando canais, obviamente, americanos para trazer mais conteúdo para vocês. Não analisamos nenhum material brasileiro sem a devida autorização do seu criador de conteúdo. Nós temos que colocar isso sempre. Nós fizemos uma playlist chamada Regras do Canal e essas regras estão lá, mas ninguém vê. Então fica todo mundo me enchendo os pacová para analisar TikTok, Twitter, Facebook, e a gente não analisa esse tipo de coisa, somente do YouTube e de canais que dão anuência aqui no Brasil, ok? É importante ressaltar isso. Outra coisa, não analisamos histórias de cidades brasileiras, uma vez que existe o direito do uso de imagem e que é comprado, pago esse direito de uso, tá? Nós sabemos disso porque já recebemos boletos de cidades de algumas prefeituras que realmente solicitaram ali dizendo, ó, se você vai publicar o conteúdo de tal cidade, custa tanto. Então a gente caiu fora dessa. Então, por favor, não me mandem analisar a cidade de tal lugar, analisa minha cidade. Não. Tá bom? Existe grana envolvida e a gente não tá afim de ficar pagando por uma coisa que a gente não vai ter retorno nunca. Nunca. Então vamos ficar com os gringos, né? Os gringos são divertidos, a gente vai trazer para vocês sempre um conteúdo diversificado dos gringos. E o que acontece se você passar 24 horas numa escola abandonada? Ué, tio Spook, já tá abandonada, né? Se você for para a escola pública hoje em dia, é uma tristeza o que o Estado fez. Matou a educação. Tudo bem. Tirando as críticas do governo, mas imagina uma escola nos Estados Unidos, você acha que é os Estados Unidos? É a América, onde existem histórias de fantasmas, assombrações ocorrendo por lá. É isso que a gente vai analisar. Tem um canal muito grande ali nos Estados Unidos, eu não lembro o nome agora, mas a gente vai trazer esses conteúdos diversificados e aí a gente vai ver o que realmente acontece. Imagina você numa escola abandonada. Tio Spook, minha professora de português morreu. Vai que ela tá aí, vai querer me encher o saco para conjugar o verbo, sei lá, né? Já pensou se tá lá o teu professor de história, o senhor Emanoteu, te esperando, falando, vamos lá, vamos falar sobre a história. Cara, é sério, sabia que eu tive uma professora de português que ela tinha um nome muito ruim, nome não, né? Um apelido, perdão. O apelido dela era Baratinha. Por quê? Porque ela tinha uma pinta no rosto que parecia uma barata. E isso não fui eu que dei, beleza? Assim, quando eu entrei ali na sala de aula para primeira vez que ela dava aula, acho que era para quarta, quinta e sexta série, uma coisa assim. Então, na quarta série, já a turma anterior já tinha dado o nome e o apelido de Baratinha para ela. Então, eles falavam, você vai ter aula de português com a professora Baratinha. Aí ela tinha uma pinta enorme assim no rosto, que parecia uma baratinha. E assim, depois que eu me formei no meu MBA, na pós-graduação e tudo mais, eu ainda sonhava com aquela professora. Porque ela era tão exigente, mas tão brava, mas tão ali de pegar o cara que tá, sabe, sei lá, arrumando o tênis para uma chamada oral lá na hora. Era um pesadelo. Eu não sei se ela tá viva ainda, eu não sei. Provavelmente ainda tá. Mas se eu tivesse numa escola assim abandonada, eu provavelmente iria lembrar dela. Mas vamos ao vídeo, vamos à análise, porque deve ser interessante, tá? E vamos ver o que vai acontecer com as três moçoilas correndo de fantasma numa escola abandonada. Bora pro vídeo. Oh, meu Deus! Eu quero ir pra casa, cadê minha mãe? Olha a barata! Não é verdade. Os eventos desse vídeo são 100% real, que são só os gritos das meninas, porque a manifestação dos fantasmas, não. Nós não fazemos fake em nada. Vamos lá, aí já é uma questão de caráter, né? Vamos entender. Quando surge o canal Spook Houses, o canal Spook House ele tem o intuito de ensinar as pessoas. E eu aprendo junto com vocês, é claro. Porque eu pego um vídeo desse e de repente a gente aprende entendendo o que acontece junto a certos seres que eu nem sabia que existiam. Claro, o aprendizado ele é contínuo, afinal eu não estou lá para ver que tipo de ser é que realmente se encontra em tais ambientes.
Então nós temos o intuito de aprendizado. Eu tenho mais de 30 anos de estudo de espiritualidade, com documentos, com toda a documentação para provar para vocês que eu realmente passei por todas essas etapas na minha vida e eu publiquei esses documentos aqui no canal. Muito bem. Então eu trago toda essa bagagem do que eu vi, do que realmente acho legal aprender, do que eu não acredito, o que eu acredito dentro desse meio. Aí beleza, aí a gente pode dizer que a gente aprendendo junto, eu não posso fazer fake porque eu estou indo contra meus princípios e contra o meu caráter. Afinal, trabalhar com espiritualidade ao longo de 30 anos é uma construção de caráter junto a esse processo. Agora, um canal que não tem comprometimento com nada e que tem ali só com o intuito de gritos, gritos e gritos correndo e tudo mais de um lado do outro, eu não acredito que ele realmente seja um canal 100% real. Eu acredito que ele seja um canal de puramente entretenimento. Afinal, se você quer educação de espiritualidade, você leva um cara que manja dos Paranauê no lugar desse, que vai olhar e vai falar, calma, vamos entender os princípios aqui, vamos analisar que tipo de ser, o que envolve, o que não envolve, as formas de pensamento, ou seja, torna-se um vídeo conceitual, que é o que ninguém quer ver. Quer ver grito, tapa na cara, dedo no butico, gritaria, toma-lhe dedo no olho, um monte de coisa, não é mesmo? No Spook House não vai ter isso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui o fake que não é fake, que vamos acreditar que é 100% real. We didn't fake anything. Tá bom, você que tá falando. I'm at the Mid-Orange É o Sting! O que o Sting tá fazendo aí? Correctional Facility in Warwick, New York. Before this place was a prison, it was... Ó, o canal chama-se Jordan Matter, tá? É um canal gigantesco também nos Estados Unidos, tem milhões e milhões de inscritos, mas ele está numa prisão. a boys reformatory. Uma prisão, é um reformatório para meninos. O que é a antiga instituição casa, né? Ou a FEBEM. A FEBEM. From what I understand, some seriously creepy stuff has happened right here. And as you're about to find out, this place is haunted. I have 4 ballerinas with me. We are going... Tem 4 bailarinas. Porra, então eu vou trazer as minas do Faustão pra gravar comigo, né? Imagina, vamos lá num reformatório com as minas do Faustão. Ô louco, bicho, olha o fantasma! Ô louco meu, olha lá o fantasma! Ô louco meu, tá tocando na pessoa! Ô louco, bicho! Né? Tanto no social quanto no espiritual. Tanto no social quanto no espiritual, o cara quer uma sumidade. Puta imitação ruim, mas pelo menos a ideia valeu. Eu faço dançarino do Faustão comigo. to attempt to spend 24 hours inside that creepy prison. The last one to leave wins whatever is in a mystery box. Mystery Box tem aí o quê? 2 kg de feijão, 1 kg de farinha e 1 kg de fubá pra você. Hidden somewhere in the prison. Now, I know Muito what bom, you're thinking, Sting. another scary YouTube haunted house video that's totally bogus. No, this is real. I want to know if ghosts actually exist, so I brought Ghost Hunts. Ghost Hunts. Eu não lembro de ter analisado nada do Ghost Hunts. Não lembro não. Sting! USA, they are paranormal investigators. These guys are going to see if they can help us talk to the dead. Sabe o que eu acho mais legal? É que os investigadores paranormais não tem nada de paranormais. Pô, leva pelo menos um médium, um psychic, um sensitivo, alguém que realmente tenha essas percepções, mas nunca tem, vocês já perceberam? É sempre caras que são ou céticos ou simplesmente estão ali para causar, porque não tem, né, não são investigadores paranormais, deviam chamar os pau no cu aqui que vieram encher o saco de quem tá gravando. É mais interessante, porque não tem nada de paranormal, né? Ah, e a gente trouxe uns vagabundos aqui que realmente ficam enchendo o saco, que não conhecem nada de espiritualidade, eles vieram pelo sanduíche de presunto e o suco aqui de tangerina que tem gosto de melão, que parece limão, que na verdade é de jujuba. Então, eles vieram aqui para encher o saco enquanto a gente tá gravando. Porra, eu acho que assim, para você trazer um conteúdo legal, leva pelo menos um sensitivo, leva um médium, sabe? Assim, a gente tem o Ikeda, que é um médium japonês, que é muito legal o trabalho do cara, ele não abre a boca, mas quando a gente faz a análise do cara, a gente indica onde está o fantasma, o cara vai lá e mostra, ele vai exatamente, então sempre bate com o que a gente traz do conteúdo do Ikeda. É muito legal isso, dá o double check, olha, tô vendo isso, o Ikeda vai lá e mostra. Agora,
Levar um grupo de paranormais, que de paranormal não tem nada, só vai encher os pacovados, os outros, né? Encher de brinquedo ali, sei lá, não influi nem contribui. É legal ver um médium em ação, um paranormal em ação. O Alberto Delarco leva lá as minas que gostam de tacar fogo no lugar. Também é engraçado ver elas dando uma de Toninho do Diabo, né? Jogar lá o fósforo e falar, taca o fogo! E o fogo subindo, pegando as paredes, queimando os fantasmas. Que isso acontece na cabeça daquela médium, mas é legal ver o fogo ali. É legal ver a forma como eles trabalham. Aqui você vai ver só os caras correndo com o Spirit Box para um lado para o outro e não tem nada de coisa legal pra gente ver. Hey guys, are you ready for this? Não! O Sting! In 1933, this used to be a reformatory. One of the stories Em 1983? was about the Eu underground perdi a tunnels data. that you guys are going to go into, where they used to take the children down and used to do terrible, terrible things to them. There's a serial killer here that was Como é que é? Tira um serial killer lá? born here. Agora sim. Guilty verdict in murder trial of puxa vida. Em 1982, ele matou uma criança, era um adolescente de 18 anos, tá? E ele foi acusado de tortura, outras 4 torturas dentro da prisão. E ele foi acusado também por atirar na Anna Zobalevsky, quatro vezes na cabeça. Que horror. Bom, ele foi condenado, né? Ele foi condenado e até por porte ilegal de armas e drogas. É um bandidinho, como diria o advogado Paloma, né? É um bandidinho. And went to school here. He burned down his parents' house at 5 years old. Like, he was a troubled person. Ele... Aqui são os corpos que estavam enterrados, tal. O cara era do mal mesmo, tá? 42 anos. 42 anos ele tinha. Puxa vida, que coisa horrível. And he ended up coming back and Aqui são as vítimas. Deborah Osborne, Maria Clalelel, Betsy Bacon, Betsy Cheeseburger, Anna Oravsky e William G. Ward. Mas o William tinha 34 anos, a Anna tinha 18, a Betsy, 17, a Maria 17, a Deborah Osborne, filha do Ozzy, tinha 17. Tá bom? over many people in New Jersey. People he passed elsewhere, and he comes back and haunts this place. This isn't a haunted house, this is a real ghost hunt. Bom, se realmente tudo isso aconteceu aí, nós temos um lugar muito interessante para explorarmos. Eu estava subestimando isso, né? O Sting levantou o dedo aqui no banheiro. Eu acho que é interessante a gente poder verificar agora, esquecendo o entretenimento das bailarinas, para um entretenimento, né, que sai e dá espaço a uma análise real dentro de um lugar onde aconteceram crimes. Será que a gente transforma isso aqui numa murder houses ou não? Boa, se tiver realmente essas vítimas, eu vou falar para vocês. A gente vai ver as formas de pensamento do lugar, a gente vai poder analisar se realmente essas consciências dessas pessoas que faleceram ao redor ou se realmente estão presas ainda ali, podem estar se manifestando neste lugar. Ou se elas já passaram por um processo de reencarnação. E isso é legal. Então a gente vai fazer uma análise meio Spook Murder Houses, que é uma playlist sensacional, eu indico para todo mundo, é uma playlist que me dá muita vontade de fazer, embora faz tempo que eu não coloque vídeo lá, porque é um vídeo mais delicado, são uns 50 minutos ali numa adrenalina para ver se é o Coronel Mostarda com candelabro na biblioteca que matou a pessoa. Mas aqui a gente vai ficar com um pé ali e um pé ali, né? E as bailarinas vão ficar ali, fantasma, plié, plié, fantasma, plié, plié. Olha lá. Eu quero fazer cocô, senhor. Whoa, what is that? Hey, you so bad! Nossa, eu achei que ela ia falar, que isso? So good.
Ah, meu Deus do céu, quem trouxe as bailarinas? Oh, I don't feel comfortable. Bad vibes. No. I don't know if I believe in ghosts, to be completely honest about it, but this is my first time in a haunted place, so. Ele fala, eu não sei se eu acredito em espíritos, mas essa aqui é a minha primeira vez dentro de um lugar amaldiçoado. Vamos lá, acreditar ou não em espíritos? Primeira coisa, respeite a crença do próximo. Na internet, a gente tem muitos canais que tentam destruir a crença alheia. Claramente, se você acredita em espíritos, você é um idiota. É um mundo dos céticos babacas que realmente violam o direito de ir e vir do cidadão. Existem duas leis sobre a lei da religião e do direito à religião, o exercício da fé e da crença aqui no Brasil. Então, esses céticos que tentam profanar por meio de seus vídeos os vídeos de outras pessoas na internet, ou essa ideia da cultura de acreditar ou não em espíritos baseado em centros espíritas kardecistas, de Umbanda, Quimbanda, Candomblé ou de qualquer outra crença, inclusive o budismo também existe sim a crença em espíritos, estão violando a lei brasileira em 2 códigos, além obviamente de perseguição 147A, que é um crime de perseguir outras pessoas pela sua crença, pelo seu direito e liberdade de expressão. Então tome muito cuidado com isso. Se você não acredita, não assista a canais que tragam esse conteúdo, esse conhecimento. Respeite a crença do próximo para principalmente você ser respeitado, ok? Infelizmente a gente tem visto isso muito na internet. Eu cansei de sair das delegacias denunciando pessoas que vieram, obviamente, ali a tentar destruir a minha crença, destruir a minha liberdade de trazer esse conteúdo para vocês, e algumas já estão sendo processadas juridicamente. Fazer o quê? Eu tenho um grupo, tenho 3 escritórios de advocacia trabalhando para mim, e assim que caminha a humanidade. Temos que ter respeito pelo indivíduo e pela crença dos demais. Aqueles que desrespeitam a crença estão violando a lei brasileira e respondem juridicamente por isso, tá bom? Então, novamente, se você não acredita, não assista esse conteúdo. Vai pro Felipe Neto, vai pra Ana Maria Braga, sei lá, a Globo tá cheio de canais lobotomizados que você pode ficar assistindo ali e ficar em estado de vegetal o dia inteiro, tá? É impressionante como existem esses canais que conseguem fazer com que você se desinforme ao contrário de se informar. Então procure esses canais que é mais a sua praia. Aqui a gente tem que trazer conteúdo para aqueles que querem aprender e não querem ficar enchendo os pacová, como diria a minha sábia e falecida avó. Certo, Sting! É o Supla. Supla mais velho. Ai, que delícia. Vamos lá. Ele começou um processo para chamar espíritos. Espíritos, nós trouxemos alguns amigos aqui, tá bom? E esses amigos gostariam de vê-lo. Esse momento, ele está sendo fake, falho ou está enganando alguém? Não, não está. Nesse momento, realmente, ele está chamando os espíritos, ok? Por quê? Todos nós queremos ter experiências reais. Todos nós queremos ter uma vivência. Para termos uma vivência, primeiro a gente precisa se deixar e dar o direito de tê-la, ok? Não adianta você ser um cético e estar ali simplesmente para tentar desmerecer a crença, ao invés de querer participar, do querer entender, querer conhecer e se dar o direito de vivenciar. Muito bem. Tadinha das meninas. As meninas não tem nada a ver com a história, tá? Algumas meninas realmente ali, elas não são tão, vamos dizer assim, conhecedoras do tema e estão ali para o entretenimento. E não necessariamente pelo espírito. Eu vou mostrar. Spirits! Spirits! I brought some friends to see you. I brought to see you. Nós temos 4 meninas. São 4 meninas que são... devem ter uma faixa etária, sei lá, entre 21, 25, 5 anos ali, estourando no máximo. Algumas possuem uma crença, algumas outras não possuem essa crença. Algumas possuem mais medo, outras não possuem tanto medo, tá? Como é que você identifica, por exemplo, se uma pessoa ela possui uma fé, uma crença ou ela é religiosa? Essa é uma pergunta maravilhosa. Quem fez? Fui eu! Muito bem.
Existem muitos pontos de energia, de acordo com a medicina tradicional chinesa, que identificam não somente a questão de identificar um órgão ao qual ela está conectado, mas também as emoções, os pensamentos, a mente e, claramente, existem pontos que vão para a fé, a religião, o conhecimento, a sabedoria, dentro desses critérios. Ok? Esses pontos encontram-se espalhados pelo corpo e não são um que predetermina algo, são milhões de pontos. Então muitas pessoas chegam para mim e falam: Tio Spook, fala sobre o terceiro olho. Terceiro olho? Terceiro olho é um conceito ocidental. No Oriente, o terceiro olho ele não é tratado dessa maneira, tá? O terceiro olho é uma combinação de outros pontos que vão arbitrar sobre estados de percepção. A consciência vai além de um estado sensorial do seu redor para um estado de imersão profunda dentro das percepções da mente. Então você vai trabalhar camadas, 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 camadas e camadas até chegar ao ponto de não ter mais as sensações, as percepções, as emoções, nada. Você anula completamente e se abre um outro estágio de percepção. Mas para isso você tem que trabalhar outros pontos para chegar a isso. Então, infelizmente, no Brasil é um estudo muito deturpado por parte de achismos. E lembrando que esses conhecimentos que eu passo, eles são atrelados ao hinduísmo, ao budismo, à medicina tradicional chinesa e a outras escolas místicas do Oriente, que trazem esse tipo de aprendizado, principalmente escolas que deixaram de existir, tá? Existem livros sobre essas tradições, mas, de novo, são caros e que as pessoas têm que ter vontade para aprender, porque são difíceis de se encontrar, tá? Até mesmo de povos antigos do Himalaia que traziam esse conhecimento, xamãs da época, sabe? Estruturas bem antigas de aprendizado sobre o eu, a ausência do eu, os estados de meditação profunda, as percepções, como você trabalha os exercícios físicos para desenvolver essas percepções. Então não é fácil. Muito bem. Existem vários pontos que predeterminam se uma pessoa ela é religiosa ou não, se ela está apta ou não a acreditar nisso e qual seria até mesmo a crença dela. Por quê? Se você pegar, por exemplo, Umbanda, Quimbanda e Candomblé, eles possuem alicerces da famosa a coroa de orixás, que é algo muito interessante a ser interpretado, porque quando eles falam, a sua coroa está feita, a energia da sua coroa está aberta para desenvolvimento desses orixás. E é verdade, esse é um ponto de energia que ele cria realmente uma estrutura como se fosse uma coroa. Essa coroa é muito interessante dentro desses estudos da anatomia espiritual, dentro dos cultos afrodescendentes. O que realmente traz a percepção de que existe um poder de percepção dentro desta cultura afro que está absolutamente correta. Eu trabalhei por mais de 10 anos como médium de incorporação em centro espírita kardecista e centro espírita de Umbanda. E notadamente eu vi diferenças entre o corpo de energia do espiritismo que a gente chama de kardecista, que segue a linha de Allan Kardec, do espiritismo da Umbanda, Quimbanda e Candomblé, que vai se atrelar em alicerçar em ritos afro-americanos, afrodescendentes, seja obviamente os americanos da América do Norte, Central, do Sul, mas que trazem esse conceito do afro para o Brasil, sua cultura e todas as suas práticas religiosas. Claro, grande parte foi mesclada ao Brasil, né, ao que a gente já tinha aqui no Brasil. Quem aqui possui a ideia de que existe uma conexão espiritual? Nós temos duas meninas que possuem uma conexão espiritual e elas são muito claras, o que determina que elas têm realmente uma crença. Se elas acreditam em Deus e são católicas, esse ponto, por incrível que pareça, ele é bem fraquinho. Se elas acreditam, por exemplo, na Umbanda e tem esse ponto mais aberto, ou seja, a devoção, a prática, o ritual e tudo mais, o ponto é escancarado. É sério, eu falo isso porque eu
obviamente vim de berço católico, mas entrando nessas religiões deu para perceber como são os corpos de energia. Então nós temos duas meninas aqui que possuem sim uma ligação interessante com uma consciência que pode ser considerada como Deus, tá bom? Essas duas meninas, quem são? Nós temos esta menina e esta menina. As outras duas, não. As outras duas possuem, vamos dizer assim, aquela dislexia da fé. Conhece a dislexia da fé? É tipo assim, quando der eu leio alguma coisa da Bíblia, quando der eu faço algum exercício aqui de religião, eu não sei se eu acredito, talvez eu acredite não acreditando, talvez eu acredite desacreditando, eu até sei, mas eu não tô afim. Brinca que é a dislexia da fé, que é aquela pessoa que ela é quando lhe dá o direito de ser, mas ela não é quando realmente está com os amigos na balada se divertindo, jogando videogame e fazendo nada, ou seja, jogando de maneira do tempo. Então nós temos essas duas meninas que possuem sim uma estrutura corporal interessante baseado em uma fé, o que pode ser facilmente utilizado nesse critério para que elas sejam destaques em perceber, sentir ou até mesmo conseguir ver alguma coisa, principalmente esta menina, tá? Outra coisa, como eu falei, não é só um ponto que está conectado, mas muitos pontos, principalmente o ponto das emoções. O medo, ele é aflorado, sim, sem dúvida nenhuma, tá? Existe o medo do desconhecido e do sobrenatural, o que a maioria das pessoas tem e é natural. Eu também chego a um ponto que você fala, cara, eu tenho medo de, por exemplo, tubarão. Eu tenho medo do tubarão, eu não gosto do tubarão, tenho medo do tubarão. Assisti todos os filmes do tubarão, inclusive a semana do tubarão no Discovery, pra tentar tirar esse medo, mas eu não gosto do tubarão, cara, eu não gosto desse bicho. Eu tenho um certo medo de tubarão, tanto que eu adoro praia, como vocês podem ver, eu vou todo final de semana. Eu não gosto, beleza? Agora, de espíritos, de sobrenatural, eu não tenho medo de nada que venha desse universo, desse mundo espiritual. Porque quando você conhece, o medo ele deixa de existir. Esse é o fato. Nós temos sim, então, o medo intrínseco às meninas. Só que vem cá, existe uma coisa interessante. Por quê? Existe o medo espontâneo e o medo combinado. Aqui a gente tem uma situação delicada. Por quê? A gente tem o medo combinado. O que é o medo combinado? Olha meninas, eu estou contratando vocês, a gente vai no lugar e assim, a gente vai fazer isso e vocês vão se assustar, beleza? Eu quero que vocês corram, eu quero que vocês gritem, eu quero que vocês esperneiem, eu quero que vocês realmente demonstrem medo. Esse é o medo combinado. Como é que você sabe disso, tio Spook? Existem dois pontos relacionados ao corpo de energia das pessoas, que é o ponto das emoções superior e o ponto das emoções inferior. O ponto das emoções inferior, que seria o medo, seria a raiva, seria a angústia, seria a tristeza, ele não está superativado. O que significa que esse medo ele não é puro e verdadeiro. É um medo tipo, eu vou gritar. Entende? Tipo, estou combinando algo. E isso está em todas. Então significa que o lugar eles combinaram antes. Ok? Combinaram. Então, já perde completamente aquela questão de ser 100% real. Não é. As meninas, elas estão cientes do que está acontecendo, tá? Então, vamos apostar que realmente, em algum momento, elas venham a se dar o direito de sentir, mesmo com essa percepção de um medo superficial, tá? Eu tô apostando muito claramente nesta menina. Eu acho que ela pode demonstrar percepções interessantes caso ela realmente queira se mostrar, fazer ou se dar o direito de sentir as energias. Esta outra aqui, ela tem uma conexão interessante, ela pode vir, talvez, a ter certas consciências e percepções, mas eu acho que essa daqui é mais inteligente. As outras duas, não. As outras duas, elas praticamente... A energia delas é tão fraca com relação a isso que eu não aposto em nenhuma das outras duas. Elas têm aquele corpo de energia sujo, um corpo de energia que não está aberto às experiências, ao experimento e à possibilidade de lidar com essas energias. Então eu não apostaria nela, tá? Mas
de novo, as cartas estão dadas, ok? Escolham qual vocês acham que vai realmente ser o destaque desta aventura. Eu aposto nesta menina. Nesta menina. As outras ficam com vocês. Combinado? Vamos ver o que vai acontecer? As postas estão feitas. Vamos ver se a capacidade dele de trazer essas energias para o lugar ou manifestá-las realmente é boa. Se o Sting vai continuar com essa cara de parece que está fazendo exame de proctologia. E eu aposto nela. O resto é com vocês. Fechou? Vamos ver amanhã o que vai acontecer? Estou curioso, quero ver o capeta aparecendo, eu quero ver o Toninho do Diabo tacando fogo em tudo aí. Brincadeira à parte, mas vamos nos divertir, descontrair dentro deste conhecimento espiritual, porque é mais legal, é mais divertido, é mais válido, tá bom? Então é isso. Agradeço de coração a todos vocês, obrigado por assistirem o canal até agora, obrigado por fazerem parte da família Spooky House Casas Assombradas. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio dessas técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional, complementar e não substituir. Nós complementamos para tratamentos físicos, emocionais, mentais, e aí sim os critérios espirituais que envolvem as análises de caso, as limpezas de casa. E tudo isso deve ser solicitado junto a um único endereço de e-mail, que é o limpezadecasas@gmail.com, limpeza com Z, de casas com S, tá? E ali vocês vão solicitar o atendimento, né? E vão receber um e-mail com todas as regras e principalmente o valor referente a isso que vocês precisam, uma vez que eu sou um profissional das terapias alternativas e eu vivo disso. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o sistema PayPal, que encontra-se aqui abaixo, é só um linkzinho, você copia, cola no seu navegador e você pode doar qualquer valor, que nos ajuda bastante na plataforma, bem como o sistema Seja Membro, que encontra-se aqui abaixo. Você clica e doa R$8, que também nos ajuda bastante, para podermos continuar aqui firmes e fortes na plataforma. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.